16 mil inscritos. Yes! Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! Ah! Tá bom que era pra ser o especial de 10k, mas eu queria muito postar outros vídeos, então eu enrolei pra fazer isso daqui. Dependendo de como foi, se tiver bastante perguntas, pode ser que vire um quadro no canal. Talvez eu faça todo mês, a cada 2 semanas, vai depender de vocês. Olá, internet, eu sou o Nix e no vídeo de hoje eu tô aqui pra responder algumas perguntinhas. E se você quiser participar do próximo Respondendo Comentários, já manda aí a sua pergunta, observação, Digimon favorito, o que que for. Quanto mais perguntas acumularem, mais rápido eu solto os vídeos. E com isso dito, já vai deixando o like aí e vamos responder. Teve bastante pergunta e eu sei que vocês só mandaram umas coisas bem inteligente pra mim, então vamos lá que eu tô ansioso. Quara, você costuma respirar muito? O que eu poderia esperar, né, cara? Pior que não, mano. Pra economizar oxigênio, eu costumo respirar só quarta-feira à noite. Eu me importo muito com as pessoas. Pergunta do Tapado. Sua mãe sabe que gosta de rapazes? É uma pergunta importante. O que tá acontecendo aqui, velho? Cara, já é a segunda vez que eu vejo um comentário dessa mesma pergunta e eu não sei o que vocês estão insinuando, tá? Mas de todo modo, não, cara. Minha mãe não sabe. Se você puder me dizer como contou pra sua, vai ajudar bastante. Pergunta do Black Brando. Jogar LOL? Se sim, qual elo? Infelizmente eu jogo essa bomba e sou apaixonado na Aurora, mas acabei largando um pouco pra focar no canal. Tava fundando as partidas no Esmeralda 4 e recentemente acabei caindo pro Platina 3. E eu não quero um comentário sobre isso. Ainda nessa de LOL, o Suquinho de Uva perguntou: qual sua build favorita da Gwen? Mano, eu não jogo de Gwen, mas mês passado o LOL me puxou pro top e eu resolvi pegar só por causa do canal. Foi essa build e esse o frag. Até que deu bom no fim das contas, né? Henderson, tem algum outro hobby fora os vídeos ou está 100% focado no YouTube agora que o canal tá engajando? De hobby assim, só faço academia mesmo e curto bastante. Mas no principal, agora que o canal engajou e as views estão muito boas, eu tô 100% focado no YouTube mesmo. E no tempo livre estudando pra ter um emprego melhor. Max, como cheguei agora não tenho muitas perguntas, mas queria saber o porquê da avatar feminina dos vídeos. Ótima pergunta, meu bom. Tem vários motivos na verdade. Quando eu decidi que ia criar um canal, eu queria que o nome fosse Nyx, porque eu sou muito fã da mitologia grega e do jogo Hades que tem essa personagem chamada Nyx. A deusa da noite que dá medo até nos Zeus, a mulher é braba. Só que além do nome, eu também precisava de uma identidade visual. E eu acho que a Gwen do LoL combina muito com esse nome. Fora que a personagem é linda. Quando essa boneca lançou, eu joguei muito com ela, mesmo sendo de uma função que eu não jogo. Então no fim só uniu o útil ao agradável. E além de tudo isso, é RPG de mesa. Mais uma do Henderson. Você pretende falar sobre alguma animação, seja qual for, americana ou japonesa, série ou filme? Com certeza eu pretendo. Eu já tenho ideias pra um vídeo de Naruto, Dragon Ball e uma série animada chamada Vazio, feita pela Netflix. Mas ainda temos receios porque a animação é bem mais fácil de pegar copyright do que série. Eu queria fazer um vídeo falando do Ben 10 e Mutant Rex, por exemplo, mas depois que o meu vídeo de Level Up nem pôde ser postado, eu acho muito difícil conseguir fazer usando cenas de animação. Que dirá falar de Gravity Falls, outra que eu queria muito fazer vídeo. Será que vale um videozinho sobre Arcane? Não sei, talvez. Qualquer coisa, e o Raposa da Antártica perguntaram se eu pretendo fazer vídeo de Stranger Things, e bom, eu já tô fazendo, né? A meta é terminar a série inteira até o comecinho do mês que vem, e depois eu vou juntar tudo e fazer meio que um filme de todas as partes, pra poder aproveitar bem o hype da última temporada. Eu espero que dê bom. PR-san, você tem outros canais no YouTube? Se sim, quais são? Eu já tive alguns outros canais, mas hoje em dia eles foram apagados e só tem o Nyx mesmo. Nicolas Gold, dei uma olhada nos teus vídeos e percebi que tu sempre manteve a mesma essência, mesmo quando tinha pouca view. E aí queria saber se tu já tentou trilhar pelo caminho do YouTube outras vezes, ou se é a tua primeira vez criando um canal e levando o bagulho a sério. Cara, como eu posso dizer? O Nyx, ele já é o meu 5º canal. Tipo, na infância geral tem aquilo de fazer um canal de Minecraft, ou vou ser o próximo Venom Extreme. E depois eu cheguei a abrir um canal de gameplay, mas era muito sem alma. Aí eu comecei a levar as coisas mais a sério, com outro canal de opinião, que até deu certo no início, mas eu não me esforcei nem um pouquinho e acabei perdendo. E então eu criei um canal de lives, só que eu desisti de fazer lives por umas questões meio pessoais, e no começo desse ano eu criei o Nyx. E eu nem tava levando a sério no início, foi só depois do vídeo do Savitar que esse canal nasceu mesmo, mano. E pra quem não sabe, uma curiosidade sensacional é que o vídeo do Savitar foi o primeiro vídeo editado por mim. Antes eu trabalhava com alguns editores, mas eu queria me esforçar de verdade e fazer um vídeo maior. O resultado me assusta até hoje, e parece que é o mundo falando, se você fizer com as suas mãos, vai dar certo. Loucura total. Iago Alves, como você se organiza pra fazer os roteiros dos vídeos? Tipo, depende muito do que eu tô assistindo. Quando é uma série mais linear, eu vou vendo e anotando o que é relevante falar. E claro que quando se encaixa, tento colocar uma piada no meio pra ficar bem descontraído. Mas se for algo complexo
complexo como Dark, por exemplo, eu assisto a temporada inteira e depois vou pegando o importante pra comentar. É muito trabalhoso, mas tem dado certo. Sail! Quanto tempo você demora pra produzir um vídeo? Assim, a parte mais difícil de longe é o roteiro. No começo, o roteiro do vídeo do Savitar, por exemplo, demorou um mês pra ficar pronto. Mas eu também não botava fé que ia dar tão certo e enrolava bastante pra fazer. Mas agora os meus roteiros demoram mais ou menos uns 2 a 3 dias, dependendo de como for. Pode levar um dia só, mas eu tenho que estar muito inspirado / focado. O de Stranger Things eu fiz em um dia mesmo. Depois a parte de gravar e editar é bem tranquila. Leva mais ou menos umas 8 a 10 horas pra editar um vídeo de uns 20 a 30 minutinhos. Eu sempre tento já imaginar como eu vou querer o vídeo enquanto eu tô fazendo o roteiro pra já ir adiantando algumas coisas e deixar outras prontas. Então em média aí o processo leva no total uns 2 a 4 dias. Inclusive se inscrevam no canal do Sail pra ver se ele lembra que tem um canal e posta vídeo, velho. O cara tem um conteúdo ótimo, edita melhor do que eu, mas só posta um vídeo por mês. Isso é inadmissível. Victor Araújo, pra você que tá começando no YouTube, qual a maior dificuldade encontrada e qual bizu passaria pra quem quer começar? Tipo na edição, roteiro? Cara, a maior dificuldade pra mim é de longe fazer os roteiros, mas assim, pra quem quer crescer no YouTube, a melhor coisa é você tentar ser criativo de alguma forma. Nos meus roteiros eu tento sempre só falar o necessário pra não ficar enrolando as coisas e às vezes coloco alguns memes para o vídeo ficar mais descontraído. Então tem que ser criativo principalmente nos títulos também. Certeza que se eu coloco aqui The Flash, terceira temporada análise ou análise do personagem Savitar, não ia pegar tanta view quanto pegou isso aqui. O ideal é tentar fazer um clickbait meio exagerado, tipo, ele não é o melhor vilão de Flash. Pra mim ele é, mas não é na realidade. E aí isso acaba chamando a atenção. Tanto é que muitos comentários foram só pra questionar o título, o que te dá mais engajamento. Se você quer chamar a atenção, você tem que ser mais original. Por exemplo, se eu fizesse review de jogos, ninguém ia querer ver as minhas reviews, sendo que tem um monte de youtubers gigantes pra assistir. Mas agora se eu falar de um jogo que ninguém conhece, pode atrair mais público, sabe? No geral, a parte mais difícil pra mim é conseguir prender o público, mas eu já vi muita gente comentando o quanto fica preso nos meus vídeos, então acho que é um problema que eu fui resolvendo com o tempo. Fora tudo isso que eu falei, é o básico, mano. Manter a frequência é super importante e não desistir, é claro. Sempre tentar melhorar algo. Todos os vídeos do canal, independente da view ou repercussão, me ensinam alguma coisa que eu levo pro próximo. E é muito positivo você sempre ir aprendendo e melhorando o seu conteúdo. Jaziel, pretende fazer análise de outros filmes de viagem do tempo na Netflix? Me recomendaram o Depois da Tormenta e eu pretendo dar uma olhada assim, mas eu não quero ficar abusando muito de viagem no tempo, senão fica saturado. Inclusive, logo mais analisarei o tão falado Predestinado. Eu já baixei o filme, só tô precisando de um tempo pra assistir mesmo, porque agora eu tô focado nas séries e em outro filme aí. Alerta Nerd 4839. Nix, você acha um final de série perfeito? Não só um final, mas a série como um todo é Breaking Bad, mano. Termina bem demais. Pra mim, o melhor final de série existente. Começou bem e terminou ainda melhor, cara. Eu amo essa série. Carlos Cristiano 9527. Nix, qual é o elemento das obras japonesas, animes, mangás e doramas que tu mais gosta e você queria em outra obra mais nerd, ficção ou fantasia? Pra mim, o elemento em animes e mangás é que um personagem pra ele ficar mais forte precisa treinar, desenvolver seus poderes, descoberta potencial e às vezes criar ou ganhar poderes, como por exemplo Naruto, Demon Slayer, One Piece, etc. Pra responder essa pergunta, eu vou dar um spoiler de Stranger Things, então se você não quiser saber, pula pra esse minuto aí. Um elemento que eu acho bastante falho em geral é forçar muita coisa idiota e não saber matar um personagem. Tipo, no Stranger Things 4ª temporada, tivemos o Ed, que foi um personagem maravilhoso, mas a morte dele foi horrível e muito forçada no sentido de só matamos ele pra dizer que a série mata personagens. Do outro lado, a Max teve o seu corpo torcido e não morreu, sabe? É muito forçado, cara. Acho até que se arrependeram de ter matado o Ed depois, mas o problema é um personagem morrer de um jeito imbecil e voltar depois só porque muita gente parou de assistir pela morte dele. Sei lá, se for bem feito, beleza, mas nem sempre é. A Max não ter morrido e ainda ter esperança dela voltar ao normal depois de ser quebrada é puro fanservice e falta de coragem da série, velho. Igual quando mataram o Hopper. Foi um drama do caralho no final da 3ª temporada pro personagem só voltar depois. Só funciona porque Stranger Things é uma série muito boa de assistir, mas se você olha de forma mais fria, é bem ruim. Eu torço pra na última temporada encerrar bem a história e ter coragem de matar alguns personagens, pelo menos. Tem essa forçação toda que me deixa muito irritado. Diego 797. Qual a parte mais difícil na edição de vídeo pra você quando começou? Se for você quem edita seus vídeos. Sim, sou eu mesmo que edito. A parte mais chata é cortar o áudio sem dúvidas, mas a mais difícil, que por sinal eu ainda preciso melhorar, é usar efeitos, mano. A minha edição é bem básica, meio seca e meio crua, sabe? Por um lado é bom porque parece que o público gosta de algo mais simplão. Só que eu quero conseguir botar mais efeitos quando eu faço um corte ou usar efeitos sonoros mesmo. Ainda sou bem travado nisso e desde que comecei ainda não desenvolvi tanto esse lado, mas eu tô trabalhando pra melhorar em breve. E pensando também futuramente comprar algum curso de edição pra ficar profissa. O Riora mandou algumas perguntinhas, então lá vai. Como você conheceu a série do Flash? Primeiras impressões e o que gostou de primeira. Segundo, tem alguma coisa interessante / engraçada envolvendo a série do Flash? E terceiro, como se sentiu com o crescimento do canal? A série do Flash eu já sabia que ela existia, mas só acabei parando pra assistir quando vi um pessoal da escola comentando e me pedindo pra ver. Comecei a ver só quando eu tava terminando de lançar a 2ª temporada, o que foi ótimo porque eu acabei já terminando as 2 de primeira. E óbvio que eu achei
achei incrível. Naquela época, 2016, assim, foi uma das primeiras séries de herói que eu comecei a acompanhar, já que antes o mais comum pra mim era Power Rangers e eu não vi nada de Smallville. De história engraçada, eu só lembro das discussões bizarras que eu tinha com meus colegas sobre o Savitar. Antes de começar as teorias do Flash do futuro, eu lembro que eu tinha certeza que o Savitar era o Cisco do futuro. E um amigo meu acreditava que era o irmão do Cisco que morreu e tava buscando vingança pela linha do tempo. Bons tempos discutindo essa trama, e aliás, assistir Flash era quase que uma religião, porque se você não assistisse o episódio da semana e fosse pra escola, tu ia virar escravo de todo mundo pra não tomar spoiler. Agora, sobre o crescimento do canal, cara, eu tô extremamente surpreso. A minha meta, que eu já achava impossível, era tentar bater de 1000 a 5000 até o final desse ano. Mas conseguimos em alguns meses, e eu fiquei feliz mesmo de ser com um vídeo longo, porque eu não queria que meu canal fosse de shorts. E deu tudo certo logo no primeiro vídeo que eu mais me esforço e trabalho, sabe? Só que o que mais me surpreendeu de verdade foi o público. Não só as views tão boas, como a recepção é excelente. O vídeo do Demolidor não teve tanta view assim, mas foi extremamente hypado, e mesmo não chegando no top 100, eu fico feliz demais com o resultado. Pra mim, vale muito mais comentário e hype do que view, porque mostra que o público gostou mesmo do meu conteúdo, velho. E o tanto de gente que é carinhosa e engaixado com as coisas que eu faço, mano, eu amo demais isso aqui, velho. E tamo só no começo, é muito promissor ainda. Inclusive, essa foi minha reação quando eu cheguei nos 16 mil. Aaron Davis, você acha o Snyderverso ruim? Eu não. Tamo junto, meu bom. Cara, o Snyderverso não acho que ele é o fim do mundo, mas tem muitos heróis ali que só foram desrespeitados demais. Sei lá, tem filmes muito bons, só que o tom que o Zack Snyder quis dar pra alguns acabou sendo o problema. Eu acho meio bagunçado, mas não ruim. E torçamos que o James Gunn faça certo. Qual o melhor universo da DC? Universo animado dos 952 ou Arrowverse? Mano, eu fico com o universo animado porque, apesar de ter umas animações bem duvidosas, tem o Flashpoint Paradox, que é a minha favorita. Talvez valha até um vídeo. O Arrowverse pra mim ficou saturado demais no final das séries e geral só queria que acabasse logo. Ninguém entendia mais nada, velho. Nix, você acha que a Warner desperdiça suas obras? Pra mim, sim. Ela tem os direitos de Tolkien, Harry Potter e Gelo e Fogo. A qualidade dessas obras são muito superiores de Star Wars, Marvel e filmes de princesas, sem dúvidas. Warner Bros. Não fez nada de interessante com essas obras. Os fãs de Harry Potter já não estão gostando das séries por causa das polêmicas. Mano, com certeza a Warner desperdiça e estraga muitas boas ideias. Você vê o desastre que foi a série da Velma, sendo que Scooby-Doo é uma franquia gigante, cara. Eu acho que a Warner é a única que poderia bater de frente com a Disney hoje em dia, mas eles não aproveitam nada disso. A maioria das coisas interessantes ou promissoras eles preferem cancelar do que dar alguma chance, como a série dos Vagantes Brancos, por exemplo, que poderia ser muito boa se não fosse cancelada, né? E eu não sei das polêmicas do Harry Potter porque eu não vi muita coisa da série, mas acho que principalmente com a Disney meio em baixa ultimamente, a Warner tinha muito potencial para se provar. Infelizmente eu não acho que eles vão conseguir mais por falta de vontade do que qualquer coisa. Atrevido e audacioso. Como você faria o universo compartilhado da DC nos cinemas? Essa é bem complexa, mas de forma resumida, pra começar, eu colocaria o Grant Gustin como Flash dos cinemas fácil. Isso se o ator concordasse, porque o cara viveu tantos anos sendo Flash que não dá pra saber se ele já não tá cansado. E de resto, eu acho que eu iria aproveitar todo o Snyderverso pra fazer um filme de Injustice. Cara, imagina só, vemos o Superman do Henry Cavill daquele jeito malvadão enfrentando esse novo Superman. Seria sensacional e daria até pra usar o Batman do Robert Pattinson no universo mais sombrio. Eu acho que também focaria em criar mais séries de herói, como a Marvel fez na parceria com a Netflix, mostrando o lado mais contido dos personagens. Uma série do Lex Luthor seria muito massa, que é o meu favorito desse universo do James Gunn. Eu amei muito esse Lex Luthor. Depois é trabalhar em Liga da Justiça, e eu não sei quem assistiu o filme do Superman, mas um filme solo do Senhor Incrível iria ser maravilhoso. Tomara que aproveitem esse personagem e todo o universo que estão construindo. Algs Joga 2, você preferiria assistir a série do Flash inteira sem pular nada e ganhar R$50, ou você fica sem nada de tão ruim que ficou depois? Meu amigo, eu fico sem nada fácil. R$50 hoje em dia não compra nem uma bala. Se você me oferece 500, eu até penso antes de recusar. Agora 5.000 eu assisto. Vejo todas as temporadas e ainda faço vídeo aqui no canal pra vocês sofrerem junto comigo. O que você acha do Godspeed? Sobre o Godspeed eu vi muito pouco dele nos quadrinhos e achei um personagem muito interessante, principalmente pela forma como os poderes dele funcionam. Mas pelo pouco de coisas que eu sei dele na série e o quanto o vilão é criticado, eu prefiro evitar porque pra mim é uma das grandes cagadas que o The Flash criou. Por muito mais pelo hype, já que o personagem tava em alta na época, do que realmente fazer algo bem trabalhado. Conexão online, você já assistiu Outlander? Pra mim, Dark e Outlander respectivamente são as melhores. Eu nunca vi Outlander, já vi muita gente elogiando, mas não me chamou a atenção. Quem sabe futuramente. Pergunta do Cass. Nix, foi muito difícil fazer / produzir os vídeos? Pergunto, pois realmente só entendi Dark depois da sua saga sobre o assunto. Olha, foi bastante. O problema é que Dark é estruturado de um jeito não linear. Tipo, a treta do Mikkel lá na segunda temporada, quando ele reencontra o Uruk, é muito bagunçada. Começa no episódio 2 e só acaba no episódio 5, então tem que ficar indo e voltando de episódio enquanto eu tô fazendo o roteiro
roteiro, editando, é bastante trabalhoso. Fora que eu ainda precisava explicar de um jeito que fizesse sentido, e até hoje tem coisa que eu não entendo, mas de alguma forma eu consegui explicar a série e muita gente entendeu, velho. Tiro de sorte. Victor Dutra, como a Cláudia descobriu sobre o terceiro mundo e por que só naquele ciclo ela conseguiu quebrar o nó? Eu acho que a cada ciclo que passava, ela investigava uma parte diferente da linha do tempo e colocava tudo no caderno, passando instruções pra outra Cláudia não investigar as mesmas coisas. Quando ela descobriu o terceiro mundo, provavelmente investigando a família do Tannhaus, chegamos no ciclo em que a série se passa, e por isso ela consegue quebrar o nó, porque naquele ciclo em específico, ela tinha descoberto o mundo de origem e como impedir de acontecer. Pergunta da Nicole, quem é aquele velho que disponibiliza o lugar pro Jonas adulto e os amigos tentarem fazer a máquina do tempo lá no passado? Aquele velho cego é um homem chamado Gustav Tannhaus, um descendente do relojoeiro. Podemos dizer que é o bisavô dele, que foi o responsável pela criação do Sic Mundus e por passar os conhecimentos ao Adam e à trupe. A família do Tannhaus já acreditava em viagem no tempo há muito tempo atrás, e quando chegou no Gustav, ele ajudou o Jonas e o grupo porque foi instruído a fazer isso. Por sinal, ele é o dono do relógio que a Charlotte recebe lá na frente. Inclusive, a sua morte acontece porque o homem planejava contar ao mundo que havia descoberto a viagem no tempo. Mas o trio do terror não podia permitir isso, já que se essa informação vaza, o ciclo poderia ser prejudicado. Pergunta da Ana Flávia Barbosa, qual plot você mais gostou na série? Estou ansiosa pelo vídeo, essa é minha série do coração. Tomara que você tenha gostado do vídeo. O plot da Charlotte e Elizabeth é muito bom, mas o plot que eu mais gostei foi o do Bartosz ser o patriarca da família Nielsen. Na primeira vez que eu assisti, eu não tinha parado pra pensar nisso, e foi só gravando mesmo que eu me liguei. É espetacular. Absolute cinema. Nilson Salles. Como pode o Jonas do futuro, aquele que não saltou o Jonas do passado, não fez o mesmo caminho do Jonas principal? A outra Marta não tinha encontrado com ele no mesmo apocalipse? Bom, isso acontece porque a linha do tempo tinha se bifurcado em dois caminhos. No primeiro, o Jonas do futuro fica preso lá e passa os anos tentando estabilizar a partícula de Deus, e no outro ele é salvo pela Marta. Os dois Jonas existem ao mesmo tempo, mas por caminhos diferentes. A série foca muito mais no Jonas que vai pra outra dimensão, porque, querendo ou não, é a parte importante, já que o Jonas do futuro só fica preso lá esperando e não é necessário mostrar tanto dessa parte. Mas os dois existem e os dois são importantes, querendo ou não. Rock Forever. Gosto muito da série e está no meu top 3, mas tem algumas pontas soltas. Por exemplo, a chegada do Boris Newvald, literalmente do nada com o documento de outra pessoa e dizendo também ser outra. Se repararem, ele tem o sobrenome meio que composto por Nielsen e Canvald. Ora, será que em algum lugar da história os produtores iriam colocá-lo como filho do Jonas e da Marta? O que vocês acham? É bem possível que sim, já que em Dark nada é necessariamente à toa. Mas assim, a chegada dele faz parte do ciclo, querendo ou não. Pelo que dá pra entender, o Boris cometeu um assassinato e fugiu com a identidade do irmão do detetive Clausen. Tudo isso combina pra no final o Clausen ordenar que abram os barris da usina e o apocalipse aconteça. Eu não sei se é filho da Marta e do Jonas, mas algum parentesco deve ter, já que ele não existe no mundo onde a série termina. Inclusive, a pessoa que mandou a carta pro Clausen ir até a cidade foi o próprio Origem, velho. Esse cara é foda demais. Sombra, o que é o nó? O nó podemos dizer que é como a série representa a junção do mundo 1 com o mundo 2, que se dá pela existência do Origem. Ele faz os dois mundos se interligarem, tendo o Tronte em ambos os mundos, e é o motivo da Eva estar contra o Adam, né, querendo proteger o filho. Também o cara é responsável não só por fazer a usina nuclear existir, como também sabota os sistemas pro mundo acabar. Então o nó é basicamente esse cara, já que é tentar impedir o apocalipse de acontecer que faz o Jonas e a Marta terem o seu filho. Simzin 5087. O que é o mundo de origem? Manda salve. Um salve, meu querido. O mundo de origem é o mundo que criou os outros dois em que a série se passa. É como se fosse o mundo antes da série acontecer. Ele se chama mundo de origem porque originou os outros dois com o Tannhaus explodindo tudo com a sua máquina. E por sinal, uma coisa que bastante gente confunde é que na última cena da série, lá no jantar, os personagens em teoria teriam voltado pro mundo de origem. Mas não, gente. Podemos dizer que foi criado um quarto mundo onde aquele final acontece. Já que em qualquer obra temporal, você mexer com a linha do tempo vai criar uma nova realidade. Mesmo consertando o que rolou com a família do Tannhaus, o mundo de origem já não existe mais. Até porque, se ele não criou os outros dois, ele não é um mundo de origem. Então, no fim da série, eu diria que aquele ali é o mundo Éden, onde não existem mais paradoxos. Acabou. Bastante perguntas e foi muito divertido responder. Eu espero que tenha gostado e que tenha ficado até o final. Muito obrigado novamente pelos 16 mil inscritos e vamos em frente porque o ano ainda não acabou. Vamos ver se dá pra chegar em 20 mil antes da virada, velho. E de todo modo, deixa aí a sua pergunta que eu responderei no próximo Ask Nix. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. O meu nome é Nix e você tá no meu canal. Abraços.